são os últimos 3 módulos da parte de Ciência dos Materiais, sobre fluência. A palavra-chave, temperatura. No módulo 33, vamos ver a curva de fluência. Vamos tratar agora da fluência. É o último tema da parte de Ciência dos Materiais. Até agora, nós falamos de solicitações à temperatura ambiente. No entanto, em serviço, os materiais podem estar solicitados a alta temperatura ou a baixa temperatura. E o comportamento, especialmente a alta temperatura, é muito diferente. Portanto, é preciso ter isso em conta e definir estratégias de projeto e compreender, do ponto de vista micro, o que é que acontece relativamente aos mecanismos de deformação e de ruptura. Até agora nós vimos que quando aplicamos uma tensão, o material tem uma deformação que se mantém constante ao longo do tempo. No entanto, se fizerem a mesma coisa a alta temperatura, a deformação não se mantém constante, evolui ao longo do tempo. Isto é justamente fluência. Portanto, aqui a palavra-chave é temperatura. E a deformação é uma deformação plástica, progressiva, até a ruptura do material. Agora, quando é que a temperatura é crítica? Bom, depende do material. Para os metais, normalmente usa-se a temperatura de fusão e é à volta de 30% a 40% da temperatura de fusão. Portanto, se estivermos abaixo, não temos problemas de fluência, não é preciso preocupar-nos com isso. Os cerâmicos é de 40% a 50% da temperatura de fusão. Os polímeros é mais crítico, aliás, a fluência é particularmente importante para os polímeros. E aqui a temperatura até pode ser a temperatura ambiente. Depende de uma propriedade dos polímeros que é a temperatura de transição vítrea. A essa temperatura, as propriedades mecânicas do polímero varia drasticamente. Cai a pique, a rigidez, a resistência, mas nós vamos falar dessa propriedade na parte de engenharia dos materiais, mais concretamente na parte dos polímeros. Mas já ficam com a ideia que fluência é especialmente importante para os polímeros. Em termos de projeto, há várias estratégias, várias soluções. Uma das estratégias passa por manter um deslocamento constante. Isto quando o componente tem que manter dimensões muito constantes em serviço. O exemplo mais típico são as pás das turbinas, aqui representados. Nós temos que garantir que o deslocamento é constante. Muito bem. Depois há outros casos em que o projeto não é em termos de deslocamento, mas é em termos de tempo de ruptura. Temos que garantir que nunca vamos atingir a ruptura, tipicamente em entubagens, e tem aqui alguns exemplos, centrais termoelétricas, permutadoras de calor, etc. Portanto, precisamos então de uma ferramenta que vai permitir projetar a estrutura, ou em termos de deformação, ou em termos de tempo de ruptura. E isso vai ser dado pela curva de fluência. Okay? O ensaio é muito simples, é do mais simples que existe. Pega-se num provete, o provete é semelhante a um provete do ensaio de tração, está aqui esquematicamente representado, e aplica-se a esse provete uma força constante. Okay? E a temperatura também é constante. Normalmente estamos a falar de temperaturas elevadas, portanto precisamos de um forno, precisamos de colocar o provete numa câmara térmica. Mas é um dispositivo muito simples, até pode ser feito em casa. No forno precisam de uma massa para aplicar a força constante e depois de um dispositivo para medir o deslocamento ao longo do tempo. E é justamente isso que vai ser registado, a deformação em função do tempo. E se fizerem isso, obtêm isto, que é a curva de fluência, okay? A nossa ferramenta de trabalho principal em fluência. Tem aqui a deformação, tem aqui o tempo. E este é o comportamento do material, ok? Isto é a curva de fluência, ok? Então, claramente aparecem aqui 3 zonas, ok? Isto aqui é a fluência primária, aqui é a fluência secundária e aqui é a fluência terciária. Na fluência primária,
O que é que acontece? Se vocês fizerem tangentes à curva, ou seja, o que é que tem? Se isto for a deformação, tem, e aqui o tempo tem a taxa de deformação, ou a velocidade de deformação. E numa primeira fase, na fluência primária, ela vai diminuindo. Portanto, aqui os mecanismos de encroamento oferecem resistência à fluência. Muito bem. Depois, na zona de fluência secundária, que é esta zona aqui, okay, a taxa de deformação é a mínima de todo o ensaio e é constante. Nesta zona há um equilíbrio entre os fenómenos de encroamento e de restauração. Restauração é um mecanismo que ocorre a alta temperatura em que o material restaura as suas propriedades mecânicas. Os dois são em equilíbrio, por isso é que a taxa de deformação aqui é constante e mínima. Na fluência terciária, a taxa de deformação volta a aumentar até atingirmos a ruptura. A degradação é muito elevada aqui nesta zona. A secção resistente vai diminuindo até atingirmos a ruptura final. Mas daqui eu posso retirar então as duas propriedades mais importantes, que é a taxa de deformação na fluência secundária, é este declive, ok? E o tempo de ruptura. É com isto que eu vou projetar, ou usando a taxa de deformação, ou usando o tempo de ruptura consoante o componente em causa. A deformação que nós acabamos de ver, na verdade, pode ser dividida em três tipos de deformação. Tem a deformação instantânea, que ocorre sempre e que ocorreu até agora, em todos os casos que nós estudamos. Tem a deformação transitória, também que ocorre em qualquer solicitação estática. A deformação demora algum tempo a atingir a deformação final. Já agora, é por isso que no ensaio de dureza, depois de aplicar a força, devem esperar à volta de 30 segundos justamente para o material se acomodar e chegar à deformação final. É devido a esta deformação transitória que se espera esse tempo no ensaio de dureza. E finalmente, a grande novidade que só aparece a altas temperaturas, quando o material tem fluência, é a deformação viscosa, ok? Esta deformação. Temos aqui um dispositivo que foi desenvolvido para testar polímeros à fluência. Neste caso concreto são PSAs, ou Pressure Sensitive Adhesives. Estes materiais são o que tipicamente nós utilizamos como fita cola em casa, ou fita cola dupla face. O que nós utilizamos neste teste é uma junta de sobreposição simples, em que temos dois substratos com o adesivo no meio. Em particular, estes adesivos podem sofrer fluência à temperatura ambiente, como vamos poder ver no decorrer deste teste. Portanto, durante o teste devemos manter a mesma temperatura e a mesma carga para compreender o seu comportamento. O dispositivo em si consiste nesta alavanca, que vai fazer com que, ao aplicar o peso deste lado, a junta seja carregada e o substrato superior se vá movimentar. O que acontece é que durante este teste temos a temperatura e a carga sempre fixas e a única coisa que varia vai ser este deslocamento em função do tempo. O deslocamento vai ser registado por este sensor, que nos vai dar cada posição ao longo de todo o tempo do teste. No final, vamos poder retirar estes dados e vamos transformar estes dados numa curva típica de fluência, que será a deformação ao longo do tempo. A curva de fluência depende muito da temperatura e da tensão. Eu recordo-vos que cada curva de fluência corresponde a uma determinada temperatura e a uma determinada tensão. Se aumentarem a temperatura e a tensão, o que é que ocorre? É fácil de entender isto. É muito mais severo aumentar a temperatura ou aumentar a tensão. Os dois têm o mesmo efeito. O que é que vai acontecer? A curva de fluência segue este padrão. Desloca-se neste sentido. Portanto, a taxa de deformação vai aumentando e o tempo de ruptura vai diminuindo. É o efeito que tem a tensão e a temperatura na curva de fluência. Relativamente à taxa de deformação na fluência secundária, que é a taxa de deformação que mais me interessa, existe uma lei muito útil para projeto, que é a lei de Noether, que tem este aspecto. A taxa de deformação
em função da tensão aplicada com duas constantes. Precisamos pelo menos de duas curvas de fluência para determinar estas constantes. Na verdade, fazemos sempre mais do que duas, mas pelo menos duas. E se representar esta lei do tipo exponencial num gráfico em escala logaritmo, em que tem logaritmo da deformação ou da taxa de deformação versus logaritmo da tensão, aparece uma reta, obviamente. E há aqui dois casos a distinguir. Para tensões elevadas, o declive varia de 3 a 8, para tensões baixas, o declive anda à volta de 1. Neste caso, estamos a falar de fluência de difusão. Para tensões mais elevadas, estamos a falar de fluência de potência, em inglês power law. Relativamente ao tempo de ruptura, bom, o que acontece e como pode ser explicado microscopicamente é que o dano acumula, à medida que a deformação vai aumentando, começam a aparecer vazios nas juntas de grão, isto reduz a secção resistente e a partir daqui a deformação vai aumentando rapidamente até atingir a ruptura. Em termos de projeto para o tempo de ruptura, também existem gráficos que ajudam a resolver o problema. Tenho aqui a representação de um, em que aparece no Y a tensão em função do tempo de ruptura para várias temperaturas. Portanto, para uma determinada tensão aplicada e para uma determinada temperatura, vocês determinam facilmente o tempo de ruptura. Também existe uma lei muito conhecida, que é a lei de Monckmann-Grant, que relaciona a taxa de deformação com o tempo de ruptura. Se vocês conhecerem C determinada experimentalmente e que varia tipicamente 0,05 a 0,3, então podem estimar o tempo de ruptura. E com isto fica descrita a nossa ferramenta de trabalho principal, que é a curva de fluência.